Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos, essa é a última aula do terceiro módulo e semana que vem nós começamos o quarto módulo. Que bênção, nós temos caminhado aí, mergulhado na palavra de Deus, já aprendemos tantas coisas e ainda tem muita coisa pra gente aprender. Então permaneça firme aí com a gente, eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso na sua vida, assim como já tem sido. E hoje o tema que eu vou falar é o nome de Jesus. O tema de hoje é o nome de Jesus. E os nomes, eles servem para o quê? Para identificação. Identificação de animais, identificação de lugares, cidades, países. E nós temos nosso nome para que as pessoas possam nos identificar. E é algo que se alguém te chamar por outro nome, você não vai atender, porque o teu nome é algo seu, pessoal. Então, só que nós vamos falar hoje sobre o nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele vai muito além do simples fato de ser algo para ser identificado. Pelo contrário, ele é o nome sobre todos os nomes. O nome dele tem poder. O nome dele tem poder para salvar, para restaurar, para perdoar, para transformar, para curar. O nome dele tem poder para expulsar demônios, para nos fazer orar em línguas. Então, o nome de Jesus, o nome dele vai muito além do simples fato de ser um nome próprio para se identificar. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E o mais interessante, o mais legal disso tudo é que o Senhor, ele nos deu liberdade para usar o nome dele. Para que nós possamos usar no que a gente precisar, de todas essas formas ali que eu falei que a gente pode usar o nome dele, ele nos deu liberdade para que nós possamos orar por pessoas através do nome dele, aquelas pessoas serem curadas. Orar por alguém que está enfermo, né, ou endemoniado, e aquela pessoa ser liberta. Orar pela nossa família, no nome e no poder de Jesus, para que aquelas pessoas conheçam o poder dele e também sejam salvas. Então, é um nome maravilhoso. E nós temos que valorizar o nome de Jesus assim como ele merece. É um nome diferente de todos os nomes. Amém? Então, lá em Marcos 16, do 16 ao 18, diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, em novas línguas falarão. Pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imponhirão as mãos, e eles serão curados. A própria palavra de Deus nos diz que através do nome dele nós temos poder para qualquer coisa, através dele. Lá em Filipenses 2:9 diz assim: por isso Deus o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. O nome dele está acima de qualquer outro. Lá em Cânticos 1:3 diz assim: o aroma dos teus perfumes é suave, teu nome é como chêmen, óleo perfumado que se derrama generosamente. Por isso, as jovens se apaixonam por ti. O nome de Jesus é apaixonante, é envolvente. Por quê? Porque é um nome gerado por amor. Salmos 91:14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei e salvo, porque conhece ao meu nome. E tem outra versão desse versículo que é bem mais clara, e eu vou ler para vocês, para que vocês possam entender o que esse versículo está realmente falando. Eu o colocarei num alto lugar, porque conhece e entende o meu nome. Tem conhecimento pessoal da minha misericórdia, do meu amor e bondade. Confia e descansa em mim, sabendo que nunca a abandonarei. Só
essa versão aqui de Salmos 91 já fala, resume o nome dele em poucas palavras, e eu não precisaria falar mais nada aqui, você já entenderia o quão poderoso e maravilhoso é o nome de Jesus. Mas nós vamos falar algumas coisas que nós podemos usar no nome de Jesus, quais os benefícios que o nome dele traz para nossas vidas. E a importância do nome de Jesus. Nós podemos ver claramente, né, no Novo Testamento, várias formas que Jesus ele se manifesta, e ele nos deixa isso como exemplo, como forma também de viver aqui nesses tempos. E como o nome dele foi poderoso ali, né, mencionado na Bíblia, e o quão poderoso ele se reflete nas nossas vidas em tempos atuais. Jesus prometeu estar onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele. Lá em Mateus 18, a gente pode, né, a palavra de Deus diz, né, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali ele se fará presente. Então, o Senhor, ele está presente na sua casa, quando você está com seus filhos, quando você está com o teu marido. Ele se faz presente quando você está no teu trabalho, com o seu patrão, somente vocês dois. O Senhor está presente na nossa vida. Por isso que a nossa igreja ali em Baixada, através de uma visão do pastor, né? O Senhor deu uma visão para o nosso pastor, de termos os GRs. E os GRs, ele tem um propósito. Além de ser evangelístico, ele nos aproxima de Deus, ele nos leva mais perto de Deus. E ali se cumpre esse versículo, porque se 2 líderes estiverem ali orando por você, o Senhor já se manifesta. Mas quando vocês estão reunidos em 3, 4, 10, 15 pessoas, imagina o quão poderoso o nome de Jesus se manifesta na vida daquelas pessoas. E espalha de vidas em vidas, e o nome dele é anunciado de canto a canto. E isso é necessário. Então o nome de Jesus, ele nos promete isso, que onde 2 ou 3 ou mais estiverem, ali ele se faz presente, reunidos pelo nome dele. Ele ensinou seus discípulos a orarem no nome. Jesus, ele é tão lindo e tão perfeito que ele até nos ensinou a orar, né? E para que nós possamos pedir pelo nome dele. Tudo que nós pedirmos, ele nos dará, para glorificar o Pai dele. Então, se nós pedir, Senhor, eu preciso da cura da minha família, como eu falei no começo, se você pedir no nome dele, ele derramará a cura sobre você. Se você pedir para que Deus te abençoe financeiramente, o Senhor Jesus te abençoará. Se você manter os teus caminhos, o teu coração nos mandamentos, nos princípios dele, nós já aprendemos sobre isso em aulas anteriores, o Senhor se fará presente na sua vida e ele cumprirá aquilo que ele te prometeu. Ele te dará aquilo que você tem pedido. Nós também já aprendemos sobre como orar a palavra, e agora nós sabemos o poder que tem o nome de Jesus. Então o Senhor, ele nos ensina lá em João 14 como orar. Então o Senhor, ele nos orienta a orar e pedir pelo nome dele. Ele garantiu uma recompensa abundante por qualquer coisa que os discípulos deixassem por amor ao nome. Em Mateus 19, 29, o Senhor, ele fala que se você deixar a sua casa, né, sua família, deixar os teus bens, se você abandonar tudo que você tem por ele se fará presente. Ele virá sobre você, ele virá sobre a sua casa, ele virá sobre a sua família e ele estará te guardando e te cuidando. Isso é algo maravilhoso, porque é deixar as suas vontades, os seus desejos. Ali fala de deixar a família, mas é deixar aquilo que te afasta dele. Botar ele como o centro da sua vida, como a prioridade dentro de você. É você não burlar os princípios por desejos ou por pessoas que não estão debaixo da vontade de Deus. Isso ele nos garante que ele nos dará recompensas quando nós deixamos aquilo que talvez seja bom para nós,
mas nada se compara com aquilo que Ele nos prometeu e aquilo que Ele tem para nós. Quando eu me converti, a minha família, ela tinha algumas doutrinas relacionadas a outra religião. E eu lembro que, aos poucos, eu fui tirando essas doutrinas da minha família, sem burlar, sem nada, mas eu falava, pai, eu preciso ir na igreja porque eu me sinto bem lá. Eu nunca deixei de amar meu pai, eu fui mal criada ou rebelde, mas eu acabei tendo que deixar muitas vezes a minha família para estar na vontade de Deus, para estar cuidando das coisas de Deus. Então é isso que o Senhor, ele nos guarda. Às vezes nós temos vontades, tem coisas, mas nós largamos o nosso tempo para ministrar um GR, para ir ao culto, para talvez que seja dar uma aula, que seja, mas você está cumprindo aquilo que o Senhor colocou na sua vida, para usar o nome de Jesus, para glorificar o nome dele. E ele trará recompensas sobre as nossas vidas quando nós deixamos as nossas vontades para viver a vontade dele. Ele alertou os seus discípulos que eles seriam odiados por causa do nome. E isso é algo muito legal e importante. Por quê? Nossa, Lu, eu vou ser odiada por falar o nome de Jesus? Talvez sim. Quantos lugares que nós não podemos mencionar o nome de Jesus porque as pessoas se sentem afrontadas, países que nem podem, né, falar sobre Jesus, pregar o evangelho. E nós podemos sim sofrer consequências, ser rejeitado, ser caluniado, sofrer chacota, deboche, seja o que for. Mas se é para usar o nome de Jesus, não se envergonhe. Vai com tudo, fala mesmo, fala aquilo que você acredita, fala aquilo que o Senhor colocou no seu coração, fala aquilo que a palavra diz para você fazer e pregar. Porque isso é para honrar o Senhor. E eu tenho certeza que isso também refletirá bênçãos sobre a sua vida. E nós vamos sim sofrer algumas perseguições, talvez. Quantas pessoas foram falar de Jesus, mas você é crentinho, faz deboche, agora ai meu Deus, não vem nenhum nome aqui, mas tem vários, né? Sobre a nossa posição de ser cristão. Mas isso não quer dizer que o Senhor não está vendo o preço que você está pagando. Não se cale, porque você acha que a pessoa não vai se agradar, porque você está sendo invasivo. Com educação, mas pregue o evangelho por todo lugar. E talvez pessoas, sim, vão te odiar, vão te rejeitar, vão te apunhalar, vão rir de você. Mas você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Quantos discípulos de Jesus sofreram essas consequências? Quantos discípulos de Jesus foram odiados? Mas o que aconteceu? Eles se alegraram. Se alegraram porque as pessoas estavam indo contra eles. Porque quando nós estamos no caminho certo, e a palavra nos alerta tão sério isso, porque se você está sofrendo hoje, porque você está falando o nome de Jesus, porque você está pregando o evangelho, querido, você está no caminho certo, porque isso o Senhor nos orientou, que nós iríamos passar por isso. Então, se você está sofrendo consequências, alegre-se porque as pessoas têm te criticado. Alegre-se porque você está indo contra a mão do sistema e você está pregando aquilo que Jesus te chamou para pregar. Você está no caminho certo quando você é odiado por pregar o nome de Jesus. Porque tem pessoas que não vão entender, mas a semente será plantada e germinará em nome de Jesus um dia. Pedro e João foram proibidos pelas autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei em Jerusalém a pregarem ou ensinarem um nome. Mas eles não se calaram. Eles não ficaram quietos, eles não se manteram quietos. Como eu falei, vá. Prega o evangelho. Se você sofrer consequências por isso, você está no caminho certo. Pedro e João, eles se regozijavam em saber que as pessoas estavam falando deles, indo contra eles, porque eles sabiam que eles estavam fazendo a vontade de Deus. E eles eram dignos de sofrer pelo nome de Jesus.
E eles pregaram perdão através do nome. Em Atos, nós podemos ver pessoas, né, que levavam o evangelho. Os discípulos de Jesus levavam o evangelho, pregavam perdão através do nome de Jesus. Ensinava os seus mandamentos, ensinava os seus princípios, ensinava que através do nome de Jesus a sua vida poderia ser transformada. E hoje nós vivemos isso. É pelo nome de Jesus, é pela graça dele, é pelo poder dele que nós podemos hoje respirar, estar aqui ouvindo uma palavra, ouvindo um ensinamento e ouvindo quão poderoso é o nome dele. A igreja incluía todos os que chamavam pelo nome. Levar a palavra aos gentios nos torna um só corpo, né? Nós somos um só corpo, nós somos a igreja e pelo nome de Jesus nós somos unidos. Através de milagres o nome de Jesus era glorificado. Através do milagre da sua família, através da sua salvação, através da salvação dos seus familiares, talvez a salvação de uma pessoa que você nem imagina. Eu tenho recebido, né, um monte de feedback de pessoas que não acreditavam em Deus aí, que tá ouvindo essa aula hoje, que era ateia, e hoje teve um encontro com Jesus. O Senhor, com certeza, será glorificado pelas nossas atitudes, pelas nossas posturas. Por isso nós temos que cuidar tanto com elas. As curas, as libertações, a salvação que está sobre nós, glorifica o nome de Jesus. Através da nossa vida, ele será exaltado. Nós temos poder para orar por pessoas, não porque nós somos poderosos, mas através da presença dele e do nome dele que está sobre nós, nós podemos orar sim e transformar a vida de outras pessoas. Não somente a de outras pessoas, mas a nossa também. Quem chamar pelo nome será salvo, né? Como a gente já leu em Romanos. Nós precisamos lembrar que o nome diz a respeito tudo que é conhecido sobre uma pessoa. Quando você conhece alguém e você chama pelo nome, é porque você tem intimidade com ela, porque você está próximo a ela. Então, quando nós chamamos Jesus pelo nome, nós estamos sendo incluído a identidade de Cristo. Estamos sendo incluída a família de Cristo. Estamos sendo incluída a família de Deus. Então, quando nós temos alguém muito próximo, nós chamamos pelo nome. E lá em Êxodo 33, 17, diz assim: Então Yahvé declarou a Moisés: Farei ainda o que me pedes, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e te conheço pelo nome. Aqui, Moisés, ele se expressa de uma forma que Jesus chamava ele pelo nome, conhecia ele pelo nome. E hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Como Jesus tem te chamado? Como tem sido o teu sobrenome diante de Deus, diante da sua vida, diante das suas posturas? Tem sido fulano caloteiro, fulano mentiroso, fulano egoísta, fulano agressor, agressora, fulano... O que nome você tem carregado perante Deus? Será que Jesus tem olhado para você e tem pensado assim: eu me orgulho daquela pessoa, eu me orgulho desse meu filho, eu me orgulho dessa pessoa, porque eu conheço ele pelo nome, eu conheço fulano de tal, o amoroso, fulano de tal, o cuidador, fulano de tal, o honesto, o homem de caráter, a mulher de caráter. Que nome, que sobrenome você tem carregado diante de você? Talvez você nunca se avaliou, mas Deus, ele olha para nós e ele quer nos chamar pelo nome também. E nós precisamos ter intimidade com ele para que nós possamos ter um laço de paz e de amor e de afeto com o Pai. Através das nossas posturas, nós seremos vistos diferente aos olhos de Deus. E eu não quero carregar nenhum nome ou sobrenome que não agrade a Deus ou a vontade dele. Então, o povo de Deus tem inúmeras formas que nós podemos usar o nome de Jesus.
Primeiro, nós podemos amar o nome. Amar, né? Um nome todo poderoso. Quão lindo é esse nome, quão lindo o Senhor é, quão lindo é as maravilhas que Ele pode fazer sobre nós. E amar o nome de Jesus. Lá em Salmo 5:11, nós aprendemos sobre isso. Andar no nome, né? É andar nas promessas de Deus, andar na vontade de Deus, andar no nome de Jesus. Esperar no nome é esperar no Senhor, esperar na vontade do Senhor, esperar no Senhor Jesus. Temer o nome, proclamar o nome, louvar o nome, pensar no nome, agradecer o nome, clamar o nome e bendizer o nome. Nós podemos dizer quão bendito, que seja bendito o nome de Jesus todos os dias nas nossas vidas. Eu não sei se vocês têm isso na folhinha de vocês. Caso vocês não tenham essas definições aqui, vocês podem eu vou mandar ali para vocês. Depois eu vou conferir na folhinha, eu mando ali para vocês no WhatsApp, tá bom? O nome compartilhado, que nós aprendemos na história, né? Lá em Isaías 4:1, que quando a mulher, ela casa, né? Ela com seu marido, eles se tornam um só e ela ganha o sobrenome dele, ela ganha o nome dele. E isso o que faz de uma pessoa uma família, né? Une elas, une tudo que está no propósito. Então, Deuteronômio 28, do 9 ao 10, diz assim: Yahvé fará de ti seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento. Se obedeceres ao mandamento do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos, então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé, e terão pavor de ti. Isaías 43:7 diz assim: ordenarei ao norte, ao sul não retenhas. Trazei hoje meus filhos diante de todas as minhas filhas, das extremidades da terra, todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Aqui tá falando de quê? De família, de unidade, do que nós nos tornamos quando nós ganhamos o nome de Jesus na nossa vida. Lá em Jeremias 15:16 diz assim: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior. Porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós pertencemos à família de Cristo e à vontade de Deus. No Novo Testamento nós somos batizados pelo nome de Jesus. Mateus 28:19 diz assim: porquanto ide fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso sugere a ideia de unidade, propriedade, lealdade e comunhão. O seu batismo te liga a Deus. Confessar o nome de Jesus te liga ao reino de Deus. Pertencemos à família de Deus. E lá em Efésios 3:14 ao 15 diz assim: por este motivo eu dobro meus joelhos diante do Pai, do qual toda a família do céu e da terra toma o nome. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois co-cidadãos. Nós gozamos da mesma cidadania dos santos e dos membros da família de Deus. Não somos mais estranhos aos olhos de Deus, não somos mais estranhos a Jesus Cristo. Nós falamos a mesma língua, nós falamos no mesmo nível. Por quê? Porque nós somos família, nós somos unidos em Cristo, nós somos unidos na vontade de Deus.
E nós somos co-cidadãos de Cristo. Marcos 16, 17, né, diz assim, eu acho que eu já li: e esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não morrerás. Não fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Né? Como eu li lá no começo, o versículo, repetindo, o Senhor, Ele nos deu poder, através do nome dEle, para curar, para orar. Através do nome dEle, nada pode nos tocar. Satanás não pode tocar na sua vida. Satanás não pode tocar nas suas coisas. Quando você clama, quando você chama pelo nome de Jesus. E nome de Jesus e seus significados. Jesus, ele tem alguns significados. Eu vou ler aqui. Eu não sou muito boa com a linguagem hebraica, então eu vou tentar aqui e eu espero que vocês me entendam. Etimologicamente, o nome de Jesus vem do hebraico. E Yoshua significa o Senhor é salvação, ou Yahvé é salvação. O nome foi transliterado do hebraico Yoshua para o grego Isous, e da forma abreviada em hebraico Yoshua para Jesus. Então, Yoshua é o nome em hebraico que significa Jesus, Salvador. Em hebraico, Yoshua também corresponde ao nome de Josué, que significa Salvador, ou Yahvé salva. Cristo, em grego, significa ungido, referindo-se ao Messias prometido, como o nome de Jesus deriva do hebraico Yoshua, e Yahvé significa Senhor. São alguns dos significados de Jesus na linguagem hebraica, que é onde é derivado o nome de Jesus, e traduzido para a nossa linguagem de hoje, Jesus, né? E alguns outros títulos que talvez você possa encontrar na Bíblia e não saber que está mencionando a Cristo, a Jesus, né? Ou a imagem de Jesus. Então, eu vou mencionar alguns deles aqui. E os versículos também aonde tu pode encontrar, mas eu acredito que na tua folhinha tem. Então, eu peço para que você leia esses versículos, para que você possa entender. Enquanto você também estiver lendo lá alguma palavra, alguma mensagem, você consiga lembrar que esse nome refere-se a Jesus, essas menções referem-se a Jesus. E o primeiro nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Esse nome, se você encontrar na Bíblia, está se referindo a Jesus. Filho do homem, que, né, ser humano, Jesus, ele é filho do homem porque ele se tornou carne, se tornou humano para sofrer pelo sacrifício. Então, ele também tem essa menção filho do homem, que também podemos ver lá em Mateus. Filho de Davi, né, porque ele é descendente de Davi, também essa menção é relacionada a Jesus. Filho de Deus, o próprio Deus se fez homem, carne, para que hoje nós possamos ser livres e libertos. Senhor, né, esse a gente consegue ouvir bastante. Verbo, Jesus, ele é o próprio Deus, então ele se fez verbo. Cordeiro de Deus, enviado para o sacrifício, então Jesus também é mencionado como Cordeiro de Deus. Sumo sacerdote, é o líder principal do sacerdote, então ele também é mencionado como sumo sacerdote. Mediador, o único que pôde fazer ali no lugar de Deus, Deus mandou ele é o mediador em relação a tudo isso, entre o pecado, entre a salvação. Então, ele é o único que pode fazer no lugar de Deus, Jesus. Então, ele é o mediador. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o último. O alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Ele é o Messias, prometido por Deus. E esses são alguns nomes que são ali mencionados e que a gente pode encontrar na Bíblia com os nomes referindo-se a Jesus, ao nome de Jesus. Então, certamente, esses nomes, eles revelam de forma impressionante o quão é divino e maravilhoso a natureza de Jesus. Mas, né, isso não é muito raso, é muito vago isso que a gente aprendeu, esses nomes, sobre esses nomes. Então, fica aí a dica para você buscar mais, mergulhar mais, se questionar mais em relação a isso, ler mais a Bíblia, ler os versículos que estão sendo citados aí na folhinha de vocês, não ignore essa folhinha, leia mesmo, se questione, faça anotações, porque quando a gente escreve, a gente grava melhor. E eu sei que vai ser um tempo maravilhoso na sua vida. Então, que glorioso e que maravilhoso nós podemos estar aqui reunidos, mesmo distante, mesmo online, mas poder falar do nome de Jesus, poder viver a vontade dele, estar em comunhão com Deus, estar podendo aprender aquilo que o Senhor quer de nós. E usar as ferramentas que ele nos deixou. E eu acredito que o nome dele é a mais poderosa que nós temos. Amém? Querido, essa foi a nossa aula. Queria estar orando por você agora nesse momento. Queria que você fechasse os seus olhos aonde você estiver, pare o que você estiver fazendo. Se concentre no Senhor nesse momento. Que a sua vida possa estar sendo voltada para Ele, para a vontade dEle. Conecte teu coração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti, meu Deus, cada vida, cada coração, Te agradecendo por esta aula, Te agradecendo por cada aluno, Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e por que o Senhor ainda irá fazer. Senhor, o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Te agradecemos pelo Teu nome, pela Tua salvação, pelo poder que o Senhor depositou em nós através da Tua presença, através do Teu nome, através do Teu poder. Senhor, que o Senhor possa nos levar a viver experiências, que nós possamos usar o Teu nome de forma certa e correta, que nós possamos, Deus, reconhecer o quão poderoso o Senhor é na nossa vida e que nós possamos aprender, meu Deus, a usá-lo nos momentos que nós precisamos e necessitamos. Sabemos que nós não somos capazes sozinhos, mas que nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo para nos conduzir e para nos cuidar e nos guiar todos os dias. Senhor, assim eu oro te entregando, meu Deus, cada vida e cada coração. Obrigada, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, possa dar uma vida abençoada de conquista e vitórias a cada um deles, meu Pai, pelo comprometimento deles, pela busca deles em Ti, que o Senhor possa depositar em nós uma sede como nunca houve, meu Pai, pela Tua palavra e pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.